Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, o nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Eu sou Gabriel Melo, meu Instagram é grmelo007, eu sou especialista em investimentos e sejam bem-vindos ao primeiro programa em estúdio do nosso querido Liberdade Financeira em 2021. Tomara que esse ano seja muito melhor que o ano passado, né? O ano passado super marcado pela tragédia do Covid, essa tragédia mundial que se abalou sobre todo o mundo, né? Sobre todos os países, milhões de mortes, infelizmente, uma coisa terrível que a gente nunca viu em quase 100 anos, desde a gripe espanhola ali. Então, assim, vamos torcer que esse ano vai ser muito melhor, a gente tem muita esperança de coisas boas acontecendo, as vacinas, né, a própria retomada da economia em vários lugares, os pacotes de incentivo, a grande solidariedade, né, que a gente viu nas correntes de solidariedade entre as pessoas. Então, poxa, vamos torcer, vai dar tudo certo esse ano, pessoal, esse ano vai ser um ano perfeito para todos nós, vamos com fé. Bom, hoje, para começar, queria falar do Trump, né, pelas poucas e últimas vezes que a gente ainda vai falar dele. O Trump conseguiu bater um recorde, ele foi o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a sofrer um segundo pedido de impeachment. Todo mundo deve ter visto aquela situação horrenda, né, de uma multidão invadindo o Capitólio, que é o prédio onde fica o Congresso Nacional Americano, o Senado e a Câmara deles, e aí tiveram vários mortos, se não me engano 5 mortos, dentre eles um policial. Uma mulher, infelizmente, foi morta, foi filmado, né, a morte dela, a pessoa da segurança lá do Congresso deu um tiro e isso foi filmado, foi uma coisa terrível. Isso impactou muito a questão do Trump, então agora ele está pela segunda vez sendo impeachmentado, né? É muito provável que antes dele ser julgado por esse processo de impeachment, ele já vai deixar o poder, porque o Senado americano deve retomar os trabalhos no dia 19 e a posse do novo presidente já é no dia 20 de janeiro. Então, muito provavelmente ele nem vai chegar a ser julgado, né, estando no cargo, mas o fato é que os democratas e o Congresso em geral, com até apoio de republicanos, quer fazer isso para tentar justamente impedir que ele torne a concorrer, né, que ele volte a tentar uma eleição para qualquer outro cargo que seja, nem só de presidente ou para qualquer outra coisa que ele pense. Eles querem bloquear ele de fazer essa nova tentativa de eleição. Então isso foi uma coisa que abalou demais a imagem dos Estados Unidos mundialmente, né, porque os Estados Unidos era visto como o templo da democracia mundial, né, que tinha troca de poder de forma organizada, de forma ordeira, e agora pela primeira vez também o Trump falou que não vai nem na posse do Joe Biden, e o Joe Biden respondeu: graças a Deus que você não vai, Trump, porque você é uma vergonha para os Estados Unidos. Falou com esses termos. Então, uma situação muito ruim, um país dividido ao meio, né? Um radicalismo muito grande que tem acontecido. Então, esse ano, se Deus quiser, vamos ver que isso tende a melhorar, né? O discurso apaziguador do Joe Biden está sendo muito importante para trazer essa esperança, né? Então, vamos torcer para que aos poucos as pessoas baixem um pouco a tensão, baixem as diferenças e procurem se unir naquilo que tem de causas comuns, né? De interesses comuns, que tem muita coisa. Bom, queria falar com vocês agora do pacote trilionário do Joe Biden. O Joe Biden já chegou, mesmo antes de assumir o poder, anunciando um pacote na faixa de 1,9 trilhão de dólares, né? Isso é um investimento maciço. Dentre outras coisas, vai ter distribuição de cheques para as pessoas físicas, ajudas para as empresas, né? Financiamento para os pequenos empreendedores. Então, várias frentes diferentes de estímulo para tentar reviver a economia. A economia vem, mesmo depois de uma pequena recuperação, agora nesse pico de segunda onda que a gente está vivendo, a gente está vendo que os pedidos de auxílio-desemprego dispararam de novo, vieram acima do esperado. Então, esse pacote, embora ele seja um número bem expressivo, 2 trilhões quase, né, ele não empolgou muito o mercado. A primeira resposta do mercado foi uma resposta de desconfiança. Por quê? Porque por mais que os democratas nos Estados Unidos tenham maioria no Senado, né, eles estão agora 50-50, mas a vice-presidente lá, ela é a presidente do Senado e ela tem o voto de Minerva em caso de empate. Por mais que isso que tenha essa pequena maioria, né, eles não têm o que seriam necessários, que são 60 votos, né, no Senado, para poder passar medidas mais importantes, mais estruturantes. Foi assim com o Obamacare, que é o plano de saúde dos americanos, que, imagine, os americanos não tinham nenhum tipo de alternativa pública. Se você não tivesse um emprego ou um trabalho, você não tinha absolutamente nenhuma alternativa de apoio à saúde. Até que o Obama mudou isso e criou um programa que eles chamam de Obamacare, né, um programa, uma versão quase que pública, né, da saúde, né, e aí
Isso agora, essa questão de ter os 60 votos necessários pesou no sentimento do mercado, né? E mesmo eles tendo a maioria, eles possivelmente não consigam os 60 votos, e aí isso desanimou, né? Mesmo tendo um pacote grande, o mercado não ficou muito interessado porque eles acham que não vai dar pé, né? Não vai conseguir, eles não vão conseguir ter apoio suficiente para aprovar esse pacote. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas de qualquer forma, a expectativa também é que está sendo falado muito na mídia por gestores, é que ainda que esse pacote seja aprovado, muito provavelmente ali na frente, dado esse endividamento, eles vão precisar fazer aumento de impostos, eles vão precisar fazer algum tipo de contenção de gastos, e isso também o mercado ficou desconfiado. Então, dentro da plataforma dos democratas, está escrito lá bem claramente, aumento de impostos, tanto das empresas quanto dos mais ricos. Então isso, poxa, o mercado não gosta nem um pouco, né? Então vamos ver qual a medida de sucesso que se espera para esse pacote, né? A gente torce para que ele seja bem sucedido, mas não temos certeza se vai dar certo. Sim, voltando um pouquinho em relação à questão do Trump, pessoal, agora que está saindo, ele está com um problemaço, tá? Porque depois dessa questão da invasão do Congresso, ficou claro que ele vai ter muitos problemas depois que ele sair do governo. Problemas policiais, né? Problemas de processos judiciais. Então, ele vai enfrentar vários processos, dentre eles questões ligadas a tributos, questões ligadas dos impostos dos negócios dele, né, da família Trump, do império imobiliário que eles têm. Então a própria cidade de Nova York já cortou todos os contratos que tinha com as empresas Trump, né? Ele fazia a manutenção de um ringue de patinação e tinha campo de golfe, enfim, algumas coisas lá em conjunto com o Estado. O Estado já cortou todos os laços econômicos com as organizações Trump. Várias empresas fizeram o mesmo, porque ficou muito feio na mídia essa questão dele ter estimulado esses protestos, ele ter feito tweets chamando as pessoas, convocando as pessoas para ir protestar de uma forma, né, que ele colocou no tweet, né, vai ser selvagem, né, it's gonna be wild, né, e aí isso foi interpretado como alguma forma de chamamento para as pessoas radicalizarem, né, e isso inclusive está dentro do pedido de impeachment, né, então interessante ver como rapidamente a sociedade americana se mobilizou contra isso, né? E aí a sociedade empresarial, né? O empresariado se distanciando dele por ter ficado com essa imagem meio tóxica, né? É importante a gente citar que ele foi bloqueado de praticamente todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, enfim, ele não tá tendo mais esse megafone que eram as redes sociais para poder se manifestar. E assim, vamos ver como é que ele tá com vários problemas quando sair. E em relação à questão da cadeia e em relação aos negócios da família dele, né? Vamos ver se ele vai conseguir se safar dessa. Bom, pessoal, o mercado ele tá muito desconfiado com essa questão do pacote, tá? E aqui no Brasil a gente está vendo que a grande desconfiança ela tá muito enraizada na questão das vacinas, né? As vacinas até agora não começaram a chegar para nós brasileiros. Em mais de 53 países já tem pessoas sendo vacinadas. Se não me engano, eu acho que foram mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro que já estão vacinadas, né? O próprio Joe Biden já tomou até a segunda dose da vacina, filmaram ele, o presidente da Indonésia, enfim, presidente de vários países, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Israel, se não me engano, é o país que está mais avançado na vacinação da sua população. Então, as vacinas estão colocando uma pressão muito grande em cima do nosso presidente, em cima do ministro da Saúde. Inclusive, o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara que está de saída, né, o mandato dele termina agora, 1º de fevereiro, ele falou com essas palavras, que o Bolsonaro pode ser impeachmentado dada a pressão política que ele nunca viu igual, o Rodrigo Maia falando, nunca viu igual, que está chegando por conta desse atraso das vacinas, né? A briguinha do Bolsonaro com o Dória e a aparente, entre aspas, né, torcida do Bolsonaro para que a vacina Coronavac, que é chinesa, falhasse, né? Assim, parece isso, parece que ele está torcendo para a vacina dar errado para ele falar mal do Dória. E aí, e a gente, né? E os brasileiros que querem tomar essa vacina, que querem se sentir protegidos. Então, essa situação, pela primeira vez, começa a surgir
um burburinho de impeachment. Eu recebi correntes, né, de WhatsApp, enfim, correntes aí de mensagens chamando para panelaços, né? Faz tempo que a gente não via isso no Brasil. Vamos fazer um panelaço contra o presidente. Então vai começar a haver esse movimento de pressão muito forte porque não está tendo vacina. É importante a gente notar o que está acontecendo em Manaus, o caos que está em Manaus agora nessa segunda onda, a falta de oxigênio, vários artistas inclusive cedendo seus aviões particulares, né? E, enfim, trazendo aí as doações, tentando fazer alguma coisa para ajudar. Imagina, gente, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, morrendo asfixiadas, né? E em Manaus eles não estão dando conta da demanda que tem para o oxigênio. O governo brasileiro, inclusive, na pessoa do seu ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu aos Estados Unidos ajuda, né, para trazer de avião oxigênio. Pediu também o nosso ministro das Relações Exteriores ao pessoal da Índia que vai trazer, que a gente vai importar deles 2 milhões de doses da vacina de Oxford, pediu pressa, mas o pessoal da Índia não se comprometeu com prazos, né? Então, assim, a gente, de uma certa forma, na questão da saúde, a gente está no mato sem cachorro, porque a vacina não chega, o sistema está colapsando, a segunda onda está bombando, as pessoas não estão em lockdown, não estão fazendo suas quarentenas, né? Enfim, depois de um ano praticamente de quarentena, as pessoas estão esgotadas emocionalmente, fisicamente, precisando desse contato social e a gente ainda não pode, pessoal, a gente precisa se proteger. Fique em casa o máximo que você puder, tente sair só quando for essencial, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente tendo sequelas. Então, até a gente ter um programa de vacinação que traga mais esperança, a situação está muito, muito crítica, tá? Então, para fechar esse pedaço da saúde, lembrar que o ministro da Saúde, o general Pazuello, falou que provavelmente na semana que vem, talvez ali no dia 20, já exista o início, já comece, né, o início, já aconteça o início da vacinação no país. Vamos torcer para que de fato isso aconteça. Eles estão falando que vai ser simultâneo, que vai ser no país inteiro. Poxa, que bom, tomara, mas que saia, né? E a questão das seringas, né? Poxa, até as seringas viraram briga política, né? O governo fez o pedido de licitação de 300 milhões de seringas, conseguiu 7 milhões. E aí, enfim, né, o Bolsonaro falou que a culpa é dos fabricantes que aumentaram o preço. Mas, poxa, a gente já está falando sobre isso há tanto tempo, desde agosto, desde, enfim, vários meses atrás, os empresários já vêm procurando o governo para falar sobre isso e o governo postergando, o governo querendo minimizar a pandemia, enfim, até hoje insistindo em remédios que não têm comprovação científica, como a questão da cloroquina e ivermectina. Ivermectina subiu a venda 460% sem nenhum tipo de comprovação. Aí a gente pega casos de pessoa, mas eu ouvi falar que o fulano de tal tomou ivermectina e não teve nada. Gente, isso não comprova nada. A gente precisa de estudos científicos seríssimos, com observação controlada, para a gente saber se alguma coisa funciona ou não. Um caso ou outro de conhecidos seus ou meus, enfim, isso não tem significância estatística. Isso não garante nada. Não arrisca a sua vida com esses remédios sem comprovação, tá bom? Bom, queria trocar agora, conversar aqui com vocês sobre a questão do Show Me the Money. Vamos falar um pouquinho de coisa melhor, né? Vamos sair um pouquinho dessa crise. Então chama o Tom Cruise aí, Tom Cruise. Show me the money! Pois é, pessoal, então, quais são os papéis, quais são as ações que estão ganhando os holofotes aí? Mesmo que de uma forma mais sutil, mesmo que ali na surdina, vamos dizer assim, papéis que estão bombando sem a gente saber. Bom, ela já vem bombando há muito tempo, né? A Tesla, a empresa que mais valorizou no mundo praticamente ano passado. Mais de 700% de alta. Olha isso, 700% de alta em um ano. Que loucura. Não tem quem não diga que é bolha. Mas ao mesmo tempo, se você falar, gente, eles estão ditando o futuro. Os carros elétricos autônomos que a Tesla está fazendo, muito provavelmente vão ser os carros que a gente vai ver nos filmes, ou que a gente já via, né, nos filmes do passado falando sobre o futuro. E aí, poxa, hoje em dia tem fila de espera para comprar carro da Tesla. Aí os economistas fundamentalistas falam assim, mas isso aí é uma bolha. Se você somar todas as montadoras do mundo, né, a Tesla já vale mais do que elas todas somadas, né, e não vende 1/10 de carros do que as outras montadoras somadas vendem. Mas, gente, não é essa a questão.
não é simples assim também. Falar, mas fundamentalistamente ela não vende tanto carro. Mas, poxa, ela tem fila de espera, ela tem um crescimento exponencial. Imagina, à medida que ela produz mais carros, a demanda pelos carros dela só aumenta, né? O Elon Musk, não é à toa, se tornou o homem mais rico do mundo. Ultrapassou o Jeff Bezos assim, ó, em um tapa. Duas semanas ele se tornou o segundo mais rico do mundo, aí ele se tornou o segundo, aí mais 2 semanas já se tornou o primeiro lugar. Então, a discussão em relação à Tesla, na minha opinião, está muito mais alicerçada em uma discussão sobre o que será o futuro do que uma discussão mais assim de fundamento econômico, de venda ou não, entendeu? Pensando que, poxa, a Tesla, ela é do grupo do Elon Musk, ele é dono da SpaceX, que é a empresa de foguetes, e ele quer colonizar Marte, né? Ele já consegue levar e trazer astronautas da Estação Espacial Internacional. Então, para chegar em Marte, ó, vai ser um pulo, né? Teoricamente, né? Se continuar nesse ritmo. E aí ele falou que ele só vai abrir o capital da SpaceX na bolsa quando ele já estiver em Marte, quando já tiver uma base em Marte. Então, pô, um cara que quer levar as pessoas em Marte, que está perto de fazer isso, já leva as pessoas para a Estação Espacial Internacional. Tem carros que vão se dirigir sozinhos, né? A promessa é que você comprando um Tesla daqui a um tempo, quando você for dormir à noite, o seu carro vai ficar andando sozinho, fazendo Uber para você, né? E aí você vai ganhar dinheiro com isso. Então, imagina as possibilidades. A demanda por esse tipo de ativo só cresce. Então, isso são partes dos argumentos de quem defende, quem compra Tesla. Lembrando, pessoal, tudo que eu estou falando aqui não é uma recomendação de investimento. Sempre que você for fazer um investimento, atente-se para todos os fatores de risco. É muito importante você ter convicção quando você for investir. Procure uma assessoria, fale com o pessoal da Nipur, da nossa assessoria, fale com o pessoal da XP e vai ser um prazer atender vocês. Bom, outra empresa que está bombando é a Aeris, né? Uma empresa novata que ela tem tecnologia para fabricação de pás de cataventos eólicos, né? Então, ela é uma empresa que ela está super ligada no movimento de tecnologia, de energia limpa, abriu capital recentemente, foi fechado o preço no book build, né? No processo de captação inicial da ação em R$ 6,50 e ela está já na faixa de R$13, praticamente dobrou de um mês para cá. Então é uma empresa que está valorizando muito, a gente tem que ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer a ela. Será que é uma bolha? Será que é uma tendência? Será que logo vai vir uma notícia de novos clientes? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Outra empresa, DocuSign, é uma empresa que faz assinaturas de contratos, né? Uma empresa que faz assinatura digital de contratos. Essa empresa tem crescido muito, principalmente nesse ambiente que as pessoas não podem sair de casa, não podem ficar trocando caneta para fazer assinatura física de contratos. Então vamos ficar de olho nessa empresa. Essa empresa realmente pode ser uma empresa que cresça muito nesse novo normal de tudo ser home office, de tudo ser digital. Certo? Mais três empresas então para a gente fechar. 3 ADRs, né? A DocuSign também é um ADR, né? São empresas internacionais, BDRs, perdão. São empresas internacionais que a gente compra aqui dentro do Brasil. Então mais 2 BDRs e uma nacional. Mais 2 BDRs, então vai ser quem? Mercado Livre, nosso querido Mercado Livre, muito usado aqui no Brasil, tá bombando, ultrapassou a Vale como empresa mais valiosa da América Latina, né? E não para de crescer. E também gosto muito, costumo acompanhar a BlackRock, né? Que é uma das maiores gestoras de fundos do mundo, né? Então é uma empresa que a gente tem que ficar de olho, ela tem crescido muito nesse ambiente que as pessoas têm operado mais em casa, porque estão ficando mais em casa, né? E para fechar, a Pets, que é uma empresa de serviços online para quem tem cachorro, para quem tem bichinho de estimação. Então são empresas que vêm numa batida muito forte de estar ligada a esse movimento de empresas de tecnologia, empresas que estão se beneficiando de uma certa forma da pandemia, porque tiveram seus negócios, né, testados e a oportunidade grande de crescer nesse ambiente em que a gente não sai muito de casa e que a gente demanda muitos serviços online. Certo? Então fechar esse nosso momento Show Me The Money para você ficar ligado em ativos e oportunidades. E só fechando, sempre procure os fatores de risco, se informe antes de fazer qualquer investimento. Certo? Bom, pessoal, a gente precisa falar da questão do pico da segunda onda. A gente está vivendo um movimento de muitas e muitas mortes, né? Mais de 1000 mortes por dia já há alguns dias seguidamente. A gente está vendo também um aumento de casos, a explosão de novos casos. Existe essa nova cepa de Manaus, né? Uma mutação do vírus que aconteceu em Manaus, e a gente não sabe se essa cepa ela é resistente ou mais resistente
às vacinas. A nova cepa que apareceu na Inglaterra, aparentemente a Pfizer já fez testes e a vacina deles dá conta dessa cepa. Mas a cepa de Manaus, a gente não sabe. Cepa, pessoal, é uma variação do vírus a partir de uma mutação. O pessoal chama de cepa. Então essa nova cepa de Manaus, a gente não sabe até que ponto ela vai ser, a vacina vai ser efetiva contra ela ou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Principalmente um chamamento aqui à solidariedade, que a gente possa ajudar uns aos outros, né? Principalmente o pessoal de Manaus, o pessoal lá do norte, que está numa situação muito difícil. Então é complicado isso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê oportunidades ali do mercado, a gente vê esse caos na saúde. O mercado tem essa dinâmica própria, é uma dicotomia, né? Se por um lado a gente vê a bolsa subindo ou a bolsa se valorizando, e por um outro, na economia real, a coisa indo muito mal, né? Então, lembrando, qual é a lógica disso, né? Como é que faz a situação real tá tão terrível e a situação na bolsa tá parecendo que tá indo tudo bem? É porque a bolsa, pessoal, ela antecipa as questões. É como se a bolsa vivesse uns 6 meses adiante do que está acontecendo hoje. Então, a leitura, né, a narrativa que a gente enxerga é de que com as vacinas começando a ganhar velocidade na sua distribuição e aplicação, com esses pacotes de investimento também ganhando corpo, né? Tem pacote na Europa, tem pacote nos Estados Unidos, o próprio Japão também fez incentivos. Então, à medida que esses pacotes comecem a ser implementados e que as vacinas comecem a ser rapidamente distribuídas, isso pode mudar o jogo. E se isso mudar o jogo, vai ganhar mais quem chegou primeiro, quem chegou antes. Por isso que a gente fala que a bolsa é um mecanismo de antecipação. Então é um tempo diferente. O tempo da bolsa é um tempo que está sempre mais acelerado que o tempo da realidade normal, a realidade fática que a gente vive. Então isso é um pouco, explica um pouco, né, essa visão, explica um pouco de por que a gente está sempre, né, tão descolado. E aí falar em descolar, o dólar, pessoal. Falando de quais são os grandes riscos para esse ano, tá? Falando da bolsa. E isso, todos os gestores no final de ano normalmente publicam suas visões, né? E os grandes riscos para esse ano que foram colocados em maioria, né, dos gestores que eu pesquisei foram, em primeiro lugar, disparado, inflação em dólar, né? Está se esperando muito que comece a ter algum tipo de inflação. Por quê? Porque o Banco Central lá já deixou claro, já sinalizou que ele não vai se mexer a não ser que tenha muita inflação. A meta de inflação lá é 2% ao ano. E mesmo que ela ultrapasse essa meta, ali 2, 3 talvez, o Banco Central já falou que não vai se mexer, que ele vai ser um pouco mais leniente, um pouco mais tolerante com a inflação, na expectativa de que a economia dê uma acelerada. Então, os gestores colocaram isso como um grande risco. Isso muda totalmente a dinâmica de investimento, se você considerar a inflação em dólar. Isso tende a valorizar os ativos cotados em dólar, né? Porque significaria uma desvalorização do dólar. Então, petróleo tende a subir, ouro tende a subir, commodities agrícolas tende a subir, o que pode beneficiar o Brasil. Enfim, tudo que é cotado em dólar tende a ficar um pouco mais caro, porque o dólar vai ficar mais desvalorizado com essa inflação. E por outro lado, mesmo sem inflação, existe um risco que não é desprezível de uma queda muito forte do dólar, né? Então o dólar pode cair muito. E por quê? Qual é a razão disso? A razão fundamentalista seria justamente esses grandes pacotes de incentivo. Da onde que o Joe Biden vai tirar 1,9 trilhão de dólares? Ele vai apertar um play numa impressora e vai imprimir o dinheiro. E esse dinheiro, né, ele é, metaforicamente falando, mas é um dinheiro que a gente está criando do nada. E quando você pega uma moeda e aí você, vamos dizer que uma moeda valha 10, né? E aí eu pego mais moedas, né, e desse mesmo tipo e vou gerando. Aqueles 10 do valor da moeda vai ser agora dividido por muito mais moedas. Então isso significa que o mesmo valor está espalhado em mais dinheiro físico. Então o valor unitário do dinheiro físico vai diminuir por notas, vamos dizer assim. Então assim, meio esse exemplo meio confuso, mas a ideia aqui é o seguinte, pessoal: esperem que pode ter inflação em dólar. E a gente também pode esperar que, por mais que a questão fique tensa aqui no Brasil, com a questão política, com as reformas, o dólar, a tendência global do dólar, sem dúvida, é de queda. Vai cair? Por isso? Não sabemos, mas a expectativa é que caia, né? Então,
o pessoal, ninguém gosta de chutar câmbio, né? Mas eu vou fazer um chute aqui só para passar uma vergonha. Eu diria que a gente pode ver o dólar mais cedo do que tarde, beirando ali os seus R$ 5,00, R$ 4,90, quem sabe até R$ 4,80. Vamos ficar de olho nisso, né? Eu sempre que puder vou trazer essas expectativas em relação ao dólar, mas hoje a expectativa principal é essa, que o dólar caia e que a gente tenha inflação em dólar, tá? Da última vez que o Banco Central americano subiu os juros, a inflação lá estava 1,5, não estava nem na meta, mas agora o Banco Central já avisou que só se passar e se passar bem, ele ainda vai esperar um tempo para poder subir os juros. Então vamos ficar de olho, e isso vai mudar toda a dinâmica mundial de investimentos, né? Toda essa dinâmica em relação à expectativa do valor. Bom, pessoal, então, já para encaminhar para o encerramento, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a audiência de vocês. Segue lá no Instagram, grmelo007, vai ser um prazer receber vocês, ouvir as opiniões, dicas, sugestões, tá bom? E espero que vocês se cuidem, usem máscara, usem o álcool gel, se previnam, tá bom? E fiquem a salvo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!